Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa aqui pela TV Goiânia Band. E como eu disse ontem, os nossos convidados de hoje continuam com a gente, vieram mais uma vez, estão aqui conosco mais uma vez no estúdio, para que a gente possa saber um pouco mais do que anda acontecendo aqui na cidade de Goiânia. São dois vereadores, um de situação, outro de oposição. Eu começo apresentando, sempre as mulheres. Primeiro, a vereadora Sabrina Garcês, que é do PTB e que é de oposição. Tudo bem, vereadora? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Paulo, vereador Zander e a todos os telespectadores. Obrigado por ter vindo, obrigado já por me ajudar a lembrar quem é que está aqui com a gente também, vereador Zander, que é do Patriota, Partido Patriota. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Paulo. Prazer mais uma vez. Boa noite. Prazer, Sabrina. Boa noite. Lembrando que o vereador Zander é da base do prefeito Iris Rezende. Então temos aqui situação e oposição, tá bem? E lembrando a você, telespectador, que o programa de hoje é gravado, então não temos como receber mensagens suas, perguntas suas para os nossos convidados, mas, repito o que eu disse ontem, vou tentar fazer aquelas perguntas que imagino que vocês, telespectadores, gostariam que eu fizesse para os nossos convidados, tá bem? A gente vai para um rápido intervalo e já volta. A Prefeitura de Trindade destinou, somente em 2018, quase 3 milhões de reais para a rede municipal de ensino. São mais de 13 mil uniformes, 12 mil kits materiais escolares, 2.782 kits pedagógicos, 700 carteiras e muitos outros benefícios. A merenda escolar tem cardápio balanceado e com acompanhamento de nutricionista. Investir na educação é a certeza de um futuro melhor para as nossas crianças. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo dois vereadores de Goiânia. Está aqui o Zander, que é do Patriota, e também está aqui a Sabrina Garcês, que é do PTB. PTB e Patriota, né, que rendem também bastante notícia. Vamos começar pelo seu PTB? PTB para o qual a senhora foi recentemente, não é isso? Exatamente. O PTB que nesse meio de semana, nesse final de semana, teve mais uma vez o nome envolvido por conta de o deputado Jovair Arantes ter dois sobrinhos em pontos estratégicos do governo federal que são suspeitos de terem praticado atos ilegais, né? Um deles, inclusive, concedendo licença para entidades sindicais de uma forma errada, de uma forma ilegal. Tiveram, inclusive, os dois a prisão decretada pelo ministro Edson Fachin. Em que medida mais esse escândalo envolvendo o PTB, mais esse escândalo envolvendo o Jovair e envolvendo parentes dele, em que medida isso pode trazer reflexos para essa eleição de 2018? Paulo, na verdade, a gente... Aqui em Goiás. A gente tem percebido que no país inteiro o tema corrupção é um tema que ficou caro para a população. Antes a gente percebia uma apatia da população. Agora a gente percebe que ela quer participar, que ela critica, que ela vai atrás. Então, acredito... Me desculpe, e a melhor medida que a gente tem para isso aí é o interesse que o telespectador tem por esse programa, que esse programa fala muito sobre política, né? E como eu costumo dizer, tudo passa pela política, né? Essa caneta, o copo d'água, a água que está nesse copo, tudo hoje passa pelas mãos de uma ação política. Então, telespectadores que antes diziam que eu não gosto de você, mas não gosto do programa porque só fala de política, essas pessoas mudaram de ideia radicalmente e elas acompanham o programa com uma avidez, com interesse que era impensável até tempos atrás. Então a senhora fez um raciocínio que corresponde aqui à realidade. Exatamente. Então... O desgaste. Isso. Agora o desgaste, o que a gente percebe uma enxurrada de denúncias na mídia e às vezes essas denúncias não são comprovadas. Então percebo que a população também está atenta a isso, ao que vai de fato ser comprovado e o que de fato não vai ser comprovado.
Eu acredito que... Só lembrando também, me permita de novo interrompê-la, mas essa enxurrada de informações na mídia, de denúncias na mídia, são apenas reproduções de decisões judiciais. Não, e é extremamente salutar, é extremamente salutar. Ninguém inventou nada. Claro, Quer dizer, houve uma óbvio. decisão de um Sim, ministro do sim, STF, sim. que é o Fachin, quer dizer, houve uma ação da Polícia Federal, quer dizer, Exatamente. não foi a imprensa que inventou isso. Não digo isso. Sim. Quando eu digo enxurrada de denúncias, é porque são denúncias feitas pela autoridade responsável. A imprensa não faz denúncia oficial, né? Faz a denúncia popularmente, que a gente chama. Mas eu acredito que o reflexo aqui em Goiás ele vai se dar muito desse desdobramento. E como eu não li a matéria, eu não sei informações específicas desse caso que foi denunciado, foi recentemente, mas acredito que não houve uma denúncia específica ao deputado Jovair, ele que é candidato. Os sobrinhos dele não são candidatos, então acredito que com os sobrinhos, né, não vai ter uma interferência eleitoral. Vamos esperar para ver os desdobramentos, o que vai acontecer, se vai haver uma denúncia formal ao deputado, se não vai haver uma denúncia formal, porque ele não foi denunciado, e se isso vai afetar na eleição. Eu acredito, Paulo, que o Brasil, eu não falo só de Goiás, o Brasil ele tem uma opção clara esse ano. Se ele vai querer continuar com a política arcaica ou se ele vai querer renovação. O nosso Congresso vai passar por isso. Então vamos ver não só aqui em Goiás, mas no país inteiro, qual que vai ser a decisão do cidadão, porque o poder, Paulo, efetivamente está no voto. É o cidadão que decide. Claro. E não adianta o cidadão achar que basta ele achar que escolheu o melhor e votar no candidato que ele acha que vai ser bom e esse candidato lá na frente simplesmente repetir as coisas erradas que ele já fez lá atrás, né? Porque tem muito isso. Mas quem tem que mudar, na verdade, é o eleitor. Né? Perfeito. Muito mais o eleitor do que o político. Porque os candidatos nós temos vários, nós temos os bons, os ruins, como todo profissional. Mas quem escolhe, Paulo, quem vai lá na urna e escolhe o seu representante é o cidadão. Claro. Ele tem o poder. O eleitor não pode mais, tem que acabar definitivamente aquela época, né, de troca de favores, né? Voto em você, mas se você me der isso, me der aquilo, me der aquilo outro, arrumar um carguinho para mim, arrumar um não sei o quê, enfim, isso tem que acabar, porque enquanto isso não acabar, esses políticos aproveitadores vão continuar existindo, né, e vão continuar e o caos mandando. Não resolve, a gente está vivendo um caos. Do que adianta o cidadão que trocou seu voto por um cargo, ou que trocou seu voto por uma cesta, ou que trocou seu voto por qualquer benefício individual? Verdade. Hoje o coletivo está sofrendo. Mas ainda aqui em relação à eleição de 2018, né, essa denúncia que ainda, embora não tenha atingido frontalmente Jovair Arantes, mas atingiu parentes dele, e não é a primeira vez que isso acontece, em que medida isso pode prejudicar Jovair no momento em que ele estava, né, com o topetinho alto, dizendo inclusive que se Demóstenes Torres, que é pré-candidato ao Senado pelo PTB, partido de Jovair, se Demóstenes não fosse o escolhido para compor a chapa majoritária do governo, da base aliada do governo do Estado, que o PTB sairia, né, buscaria outra aliança. Quer dizer, e esse topete de Jovair vai baixar com essa denúncia? Paulo, ainda que ele não tenha sido envolvido diretamente? Então, o PTB... Pelo menos até o momento que a gente está gravando. O PTB no estado de Goiás, ele é um partido muito forte, que não é composto só por um deputado federal. Tem deputados estaduais e vários prefeitos. Então, a vontade, e eu participei de uma reunião do PTB, a vontade do PTB é que o senador Demóstenes concorra de fato a vaga. Isso não depende da posição do Jovair ou não, porque a decisão partidária foi essa. O Jovair foi o interlocutor. Como ele é presidente do partido, ele foi a voz do partido. Mas acredito que isso não vai interferir. Acha que não? Acredito que não. Acredito que o PT... Mas Jovair teria condições de continuar com o topete alto e dizendo, batendo a mão na mesa e dizendo, se não for o Demóstenes, nós estamos fora. Ele vai ter isso. O partido assim, que é forte. O partido é que é forte. O próprio nome dando um pitaco aí no partido da Sabrina, mas o próprio nome do senador Demóstenes hoje agrega muito à formação da chapa da base. Né? O senhor é muito amigo dele. Né? Eu particularmente gosto muito do Demóstenes, sou amigo pessoal dele, mas não por isso, né? Eu estou vendo as questões políticas mesmo, né? Eu acho que o Demóstenes, ele conseguiu, né, sair de uma situação na qual era adversa,
né, e acho que é uma pessoa preparada para ter uma nova oportunidade e mostrar o que vinha mostrando. E o seu patriota, né, que teve o comando regional trocado dias atrás. Exatamente. Uma briga feia, quem saiu xingando, saiu Que é natural, atirando, né, que é o Santana Pires. Né, quem chega com uma nova proposta, que é o Ranieri, não é isso? Na verdade o Ranieri era o nosso presidente anteriormente, por motivos de saúde teve que, né, fez um transplante renal, teve que passar um tempo fora. Né, nesse interquis nós tivemos sob a tutela do Dário Paiva e depois o Santana Pires. E agora o partido entendeu que nós devemos, hoje o partido tem, né, a presidência nacional do Adilson Barroso, e foi criada uma comissão para que se fizesse um trabalho diferenciado, né, e nós temos, e o Santana teve um papel muito importante nesse sentido, que foi a montagem das duas chapas proporcionais, tanto da estadual quanto da federal, né, mas o partido entendeu que nesse momento o Ranieri, por ter se recuperado e por ser esse presidente que o presidente queria ter aqui, que começou a montar o partido no estado todo, fosse a pessoa indicada para esse momento de decisão, para ver com quem o partido vai conduzir, vai se aliar agora para a eleição junto ao governo. Na minha opinião, sim. No que nós tivemos. Agora, a briga, a ocupação de poder, Paulo, ela existe o tempo inteiro. De tipo assim, quer ser candidato, mas isso vai custar tanto... Bom, eu não sei com relação a isso, não. Com relação a isso, não. Eu tive, inclusive, né, eu fui surpreendido, eu fui colocado na executiva, né, como tesoureiro do partido. Né, o presidente me ligou de São Paulo, de Curitiba, se eu não me engano, e me falou, olha, eu quero você nesse ponto, o Ranieri nesse lugar, eu quero essas pessoas nessa executiva. E eu aceitei, sou um soldado do partido, aceitei, não fiquei sabendo, né. Agora, chiar, até rádio velho chia, né. Então, com relação, eu respeito muito o Santana, né? O Santana tem falado muita coisa que, na minha opinião, né, só denigre a imagem dele, não a das outras pessoas, mas eu acho que o Santana, e falo, né, tem um respeito muito grande, é uma pessoa que foi importante para o partido, mas a Nacional entendeu assim, e hoje, só para você ter uma ideia, o mandatário não manda no seu mandato, o mandato é do partido. Eu fui eleito pelo PEN, que hoje é patriota, sou um soldado do partido e estou lá para ajudar a decidir aquilo que é melhor para o nosso partido. O senhor disputa eleição esse ano, alguma coisa? Disputa a eleição, sou um soldado do partido. Nós temos duas boas chapas, Paulo, na proporcional. Nós temos boa chapa para deputado estadual, eu acredito que nós faremos lá de 2 a 3 deputados estaduais, né, chapa completa, composta pelo necessário de mulheres, que é os 30%, né, uma chapa coesa no que diz respeito ao nível dos candidatos em igualdade de situação para disputar a eleição, Sabrina, e uma boa chapa de federal. Né, com a nova regra de federal, eu tenho dito muito isso, conversava muito com o vereador Elias Vaz, que é candidato a deputado federal, que com a nova regra, esse ano, das 17 vagas, pelo menos 2 ou 3 vagas vão ficar para esses partidos pequenos, em virtude da sobra, né, que hoje a regra da sobra mudou e vai ser aquela legenda que fizer mais votos e não a maior sobra. Então, nós temos chances reais de fazer aí um deputado federal. Explicar isso bem rapidamente. Sim, um exemplo, um candidato que teve aí 200, para se eleger em uma chapa um deputado federal, tem que ter o coeficiente de 180 mil votos aqui em Goiás. Nós tivemos na eleição passada, posso citar nomes, né, claro, o delegado Valdir, que teve 280 mil votos e que sobrou 100 mil votos para que ele elegesse na sobra, e ele fez 2 deputados federais nessa sobra. Se eu não me engano, o atual deputado Fábio Souza e também Tiago Peixoto. Isso não acontece mais, a não ser que essa sobra seja maior do que a um partido que tem a sua chapa própria. Então, nesse exemplo, se tiver 100 mil de sobra de qualquer candidato, e o meu partido, por exemplo, o Patriota, tiver 120 mil votos de todos os candidatos e não atingir o coeficiente, o meu partido faz aquele que tiver mais bem votado. Quer dizer, então... É bem plausível, nós vamos ter deputados federais aí com 30 mil votos, com 25 mil votos. Vereadora Sabrina Garcês, né? E o seu PTB, como é que estão as discussões nesse momento sobre apoio a Zé Eliton, lembrando, né, desse desgaste, que não deixa de ser um desgaste, né, que já vai estar passando. Quando é que se vai ter uma definição? Mas aquela definição assim, acabou, não muda nada, a gente vai continuar com o Zé Eliton, ou então ainda não decidimos. Qual que é a situação de momento? Paulo, na reunião que eu tive do partido, todos que estiveram lá, prefeitos, deputados,
foram unânimes no sentido de que vamos compor, que estamos compondo a base de que iríamos apoiar o candidato José Hélito. Lembrando que o PTB foi o primeiro partido a declarar apoio ao Zé Hélito e sempre foi partido de primeira hora do governador Marconi Perillo. Agora, por essa questão da chapa de senador, foi dada uma declaração recente de que o PTB exige que essa vaga de senador que tenham critérios claros para que ela seja escolhida, e o PTB não tem dúvidas de que o senador Demóstenes tem, de fato, a maior representatividade, tanto partidária quanto de municípios. Então, para resumir, na reunião que eu estive do PTB, apoio ao Zé Hélito, e o nosso candidato a senador é o Demóstenes Torres. E o chapão? Vai ter o chapão? O PTB participa do chapão? Ah, com toda Como certeza. Na proporcional, com toda certeza, na proporcional vai aderir ao chapão, porque os candidatos a deputado federal que nós temos são candidatos que têm peso político e podem concorrer de igualdade aí com os outros candidatos que já são deputados. A senhora é candidata esse ano? Não, vou focar no município. Goiânia passa por muitos problemas, Paulo. Acredito que eu tenho que ficar, tenho que cumprir o mandato que me foi dado pela população, tenho que dar resposta à população da confiança que eles outorgaram a mim. Mas a senhora tem a pretensão de, logo ali na frente, ir para Brasília? Quem sabe, experimentar mais uma vez as urnas em Goiânia. Não, a minha, eu vou revelar uma coisa que eu não revelo para ninguém, Paulo, vou revelar aqui para vocês. Olha. Mas desde de criança, meu sonho é um dia chegar ao Senado Federal. Olha. Então, daqui para frente, vamos perseguir essa meta. Não é fácil, tá longe disso, mas a gente tem que ter uma meta. Tem competência para isso, viu, Paulo? Eu digo lá... Boa sorte para a senhora. Obrigada. Eu quero até fazer um elogio à Sabrina, porque a Sabrina, na minha opinião, já disse isso a ela pessoalmente, que dos vereadores novatos aí, com certeza ela está entre os 3 lá que mais atuam e atua com muita qualidade, né? Com propriedade, né? Segura das ações que ela faz. Então, com certeza, rapidinho, você, não vou te chamar de senhora, porque você é mais nova que eu, mas com certeza, logo, capacidade para isso você tem de sobra. Obrigada. É verdade. E tem isso no sangue, né? Mamãe foi vereadora também, né? Exatamente. Como é que ela está? Tá bem, graças a Deus, tá bem, tá boa, tá agora focada mais. Eu tenho uma irmã de 12 anos, adolescente, né, Paulo? Então é uma fase complicada da vida dos jovens, tá focada nela e focada também na recuperação dela, na saúde dela, mas tá bem. Coisa boa, mande um abraço para ela. Mando sim. Tá bem, vereador Zander, a questão de redução do ISS de 5% para 2% que o senhor pretende, valeria para quem? Valeria para os grandes eventos. Goiânia hoje, Paulo, para os grandes eventos que acontecem. Nós temos aqui o Rebanhão, nós temos aqui a Vila Mix, nós temos o Festeja, nós temos vários. Goiânia é uma cidade de grandes de feiras do Sul, Feira do Rio Grande do Sul. Nós temos vários eventos. Show do Fábio e do... Não, o do Fábio Costa ainda não é um grande evento, Fábio Costa e Fernando, né? Fábio Costa e Fernando. O show Fábio do Costa, Fernando, levantando o dedinho. Que já cantei aqui no programa do Paulo. Pois Fernando, tem que dar um canjinho depois. Tem. Então, Paulo, esses eventos estão migrando para outras cidades. A Aparecida de Goiânia hoje praticamente pega, né? Inclusive festa daquilo, o próprio Vila Mix hoje estava tendo dificuldades de fazer o evento aqui em Goiânia. Estava migrando para Aparecida. A cidade de Bela Vista deu uma área para que acontecesse o evento lá. Por quê? Porque esse evento há uma compensação quando se tira o ISS de 5% para 2%, porque os hotéis arrecadam mais, o táxi arrecada, os restaurantes arrecadam mais. Mas por que só para grandes eventos e não para grandes empresas, para outras empresas? Porque nós temos que começar por algum lugar. Se você falar de redução do ISS de 5% para 2% para o geral, né, o que nós estamos vendo é que nós estamos tendo essa migração para fora dos grandes eventos. As empresas também. Goiânia hoje, Paulo, virou uma cidade dormitório, né? A sede da empresa do meu irmão... Cidades em torno de Goiânia cobram 2%, 3%. A empresa do meu irmão, que atua no ramo da construção civil, é sediada em Abradia de Goiás. Porque lá tem 2%. Porque, né, muitas vai para Goianira, vai para outras cidades. Né? Então, eu entendo que não é abrir mão de receita. Né? Eu tive assinatura de 28, tem essa questão, de 28 vereadores. O senhor vai mexer em receita.
E esse projeto seu pode ser inconstitucional, não é isso? Não, na verdade eu fiz um projeto indicativo ao prefeito, né? E o prefeito, eu acho que ele tem que ter essa sensibilidade de entender que nós não estamos deixando de arrecadar. Nós estamos fazendo uma compensação onde nós vamos arrecadar mais. Porque Goiânia não tem um atrativo como a praia, Goiânia é a cidade conhecida como a cidade de eventos, né? A cidade da saúde, que nós temos aqui na questão oftalmológica e também na questão... Várias referências. Várias referências na saúde particular, na questão oncológica, então, e nessa questão de eventos. Então, isso, muita gente tem medo de assumir algumas coisas, né? Esse é um tema difícil porque a gente fala dos grandes e não falam dos pequenos, né? Mas eu posso Pode, fazer vereador. uma interrupção? Nós, vereadores também, junto com o vereador Fábio, junto com o vereador Zander, estou confundindo com a dupla. Você já está querendo contratar Falando de show. Você já está querendo contratar eu para cantar no seu casamento, é isso. Junto com o vereador Zander também, nós chegamos a ele foi muito sensível para a gente também criar, quem sabe, uma cota para esses eventos pequenos, para que eles também não tenham essa oportunidade. Pois é uma discriminação, né? Não é, Paulo, não é uma discriminação. Nós temos que levantar a discussão do assunto, e a vereadora Sabrina me pediu no dia, falou, olha, Zander, eu vou assinar para você, mas eu quero colocar uma emenda social no que trata disso que você está falando, né, dos outros eventos. Então, nós tínhamos que criar alguma coisa que chamasse a atenção e, na minha opinião, a evasão de divisas que está tendo com relação a esses grandes eventos, esse ano, para acontecer o Vila Mix aqui, teve que... Porque há muita compensação, Paulo, e os benefícios não são divulgados, né? Esse evento deixou para Goiânia uma rede de esgoto de quase 1.000 metros, né? Doou para Saneago, né? As doações que é feita de compensação ambiental, 50 mil para a prefeitura, mais 50 para o Ministério Público. O ISS é uma multinacional que tem sede em Goiânia, né? E recolhe seus impostos aqui. Então não é justo que essa... contratado da... Não, eu estou dando um Audiomix? exemplo. Estou dando um exemplo, vereador, o Paulo. Que eu disse aos vereadores, eu estou usando isso como uma referência. Muito porque está próximo. É porque está próximo do evento. É um grande evento que traz, se você olhar hoje no dia do evento, não tem um hotel, não tem nem quartos de motel para você alugar, porque já estão todos reservados. Pois é, mas isso não pode fazer com que o prefeito diga, não, mas cobrando 5, está cheio, os hotéis estão cheios, está tudo... O problema é que ele vai sair. Os restaurantes estão cheios. Eu estou dizendo que esse ano já teve muita dificuldade para acontecer. E não é só esse, não. O festeja que acontece aqui, o rebanhão que acontece aqui também, no estado de Serra Dourada, os outros eventos que acontecem aqui no Centro de Convenção. Como é que se qualificaria um grande evento? Qual seria o critério? A partir do número X de público. Né? Mas como é que você acha que de repente aquele espetáculo vai dar 30 mil pessoas, aí de repente não dá as 30 mil, e aí? Eu acho, ele vai recolher o ISS, eu acho que acima de 2.000 pessoas ele é um grande evento, né? Então, eu fui ao estádio esses dias para ver um jogo do Atlético, como bom atleticano que eu sou. Não teve 2.000 pessoas? Não, tinha 3.000 pessoas, eu achei que o estádio tinha muita gente, né? Então, um público acima de 2.000 pessoas, porque hoje, Paulo, a Câmara já fez algumas leis, se eu não me engano, essa lei é da vereadora Tatiana Lemos, que ela já exige que se limpe após o evento, ela já exige um monte de coisas. Encargos, né? Então, isso tudo gera o encargo que Goiânia tem hoje e as outras cidades não têm. Não é atrativo. Eu gostaria muito de ver o senhor colocando nesse projeto seu a questão cultural em si, aquela questão cultural que eu me refiro a eventos que acontecem, por exemplo, no Centro de Convenções, no Teatro Goiânia. E eu digo isso com base no trabalho que eu desenvolvi aqui juntamente com meu irmão, o Ângelo Santos. Durante anos e anos e anos, a gente trazia peças teatrais, shows musicais, né, de alta qualidade, aquela coisa toda. Aí você tinha que pagar, na época, eram 15% do teatro, da bilheteria do teatro, mais 10% de ECAD, se fosse um espetáculo musical, ou se fosse uma peça teatral que tivesse trilha sonora, você tem que pagar o ECAD. Aí você tem que pagar mais, eram 5% do ISS, mais 5% do ISS, mais o que? Se você tem um som, o teatro não te oferece o equipamento de som, você tinha que alugar. E o equipamento que você alugava, o custo dele, proporcionalmente ao valor do ingresso, representava em torno também de 15% a 20%
não da tem bilheteria. lógica. Da bilheteria, dependendo do público. Se fosse um público menor, proporcionalmente representaria maior. Então daria em torno de 20%. Só aqui já deram 20%, 30%, 50%. E aí veio uma outra tragédia, e eu estou aproveitando isso para explicar para o telespectador por que Goiânia deixou de receber peças teatrais como recebia antigamente, por causa disso, a tal da meia entrada, porque 50% do valor da bilheteria já ia por conta desses impostos, né, inclusive o ISS. E aí você tinha ainda que dar mais 50% de desconto para estudante, que muitas vezes nem era estudante e conseguia carteirinha na maracutaia. E eu provei isso conseguindo uma carteira, que eu nunca utilizei, evidentemente, mas provei e mostrei, inclusive, na época, o pessoal do Ministério, olha aqui, eu tenho a carteira em branco, assinada em branco, eu posso preencher do jeito que eu quiser. Então, ainda tinha que dar mais 50% para meia entrada. Então, esses espetáculos deixaram de vir aqui por causa disso. Então, eu aproveito para sugerir ao senhor que inclua, né, para que Goiânia possa voltar a ter bons espetáculos teatrais, principalmente, que não vem há muito tempo. Criando, Paulo, desses grandes eventos, talvez ao invés de alguns tipos de compensações, quando se foi fazer uma doação de uma rua para um grande hipermercado aqui em Goiânia, foi criada uma compensação da construção de um CMEI, de algumas coisas que ele teve que fazer. Então, eu acho, não, e tenho certeza, e vou acatar já de plano a sua sugestão, e aí vou chamar a vereadora Sabrina para que nós possamos fazer em conjunto, nós colocarmos no bojo desse projeto o incentivo a essa questão cultural na qual você E eu me esqueci de um detalhe aqui, nessa época, inclusive, o teatro exigia o seguinte, que a fila L, que eu não me lembro agora qual o número de poltronas que tinha, mas ela representava mais 15% da bilheteria. A fila L era para a Secretaria de Cultura fazer gracinha e dar supostamente para o Conselho Estadual de Cultura, mas a gente não via ninguém do Conselho Estadual de Cultura assistindo um espetáculo cultural. Só não ia tem quando lógica. Era, o empresário ninguém quer saber. ele não é estimular. E o próprio artista vinha praticamente pelo saudosismo de fazer o e sem contar que você tinha despesa com passagens aéreas, traslado local, restaurante, hospedagem, mais a nota mídia, que você tirava da sua empresa, etc. Assim, então, Paulo, o que eu quero, desculpa, Sabrina, o que eu quero com essa discussão é realmente levantar essas outras discussões. Só parabenizar o vereador, porque é um projeto que tenta resgatar isso, Paulo. Legal. Tomara que tenha sucesso e tomara, porque eu não mexo com isso há muitos anos mais. Mas quem trabalha com essa área, como a Cíntia, por exemplo, sabe o que é sentir isso na pele. Zander, vereador pelo Patriota, obrigado por ter vindo, vereador. Paulo, boa obrigado. Noite. Lembrando, nós falamos sobre candidatura, eu sou pré-candidato. Tá bem. Vereadora Sabrina Garcês, do PTB, obrigado também por ter vindo. Boa noite. Que agradeço, Paulo. Boa noite, estou sempre à disposição. E nós também. A você, telespectador, uma boa noite. Tenha um ótimo final de semana. Obrigado pela audiência. Programa Paulo Berengues.